Boa tarde, gente, tudo bem? Então, vamos iniciar o nosso módulo da disciplina de Psicologia Aplicada à Enfermagem, com o módulo 1, Introdução ao Estudo da Personalidade e Desenvolvimento Humano. Tema bem interessante e que vamos começar um pouquinho, primeiramente falando o que é o estudo da personalidade e desenvolvimento humano, tá? E para que ele serve. Então, a gente vai estudar a questão de personalidade e desenvolvimento para entender os processos, como as pessoas reagem a determinadas situações. Então é de extrema importância isso para o cuidado na hora de saúde, né? Como a pessoa se compreende os indivíduos e constitui ao longo da vida, como se relacionam com os outros, como eles interagem, por que elas seguem um caminho ou seguem outro. Isso tudo tem a ver com a questão de personalidade e desenvolvimento, tá? Nesse módulo a gente vai apresentar os conceitos de personalidade, teorias explicativas e o processo de desenvolvimento humano em suas etapas, além da influência dos fatores biológicos, sociais, culturais nesse processo. Por quê? A característica de personalidade ela não vem somente da questão biológica do processo, ela tem uma interferência social, cultural, da onde a pessoa vive e da onde ela vem. Isso tudo interfere diretamente como ela se constitui. Para iniciar, a gente vai entender o que é o termo personalidade, né, que deriva do latim persona, né, que se referia às máscaras usadas pelos atores no teatro. E por que máscara, né, e por que personalidade? É como a pessoa se enxerga, se coloca naquele momento. Sempre diz que, na verdade, as pessoas elas têm, isso não é por um lado ruim, ela tem diferentes máscaras para determinadas situações. É como se a gente tivesse um guarda-roupa com roupas diferentes ou máscaras diferentes para características. Então, eu não vou ser a mesma pessoa que eu sou no trabalho, a mesma pessoa que eu sou na faculdade, a mesma pessoa que eu sou em casa. Não que eu sou pessoa diferente, mas eu vou me adaptar àquele local a partir da minha personalidade, que sim, isso é uma questão mais fixa, né? Então, e aí tem diversos autores, e eu vou trazer alguns aqui que falam desses conceitos, né? Então, Allport, né, de 1917, ele identificava a personalidade como uma organização dinâmica dentro do indivíduo, que era uma coisa que não era fixa, era dinâmica, dos sistemas psicofísicos e que determinava o seu comportamento e pensamento característicos, né? Então ele avaliava, né, Gordon Allport, ele determinava que as pessoas elas eram dinamicamente influenciadas por esses processos e com isso determinava suas características de pensamento e características, né? Freud, né, que é um psicanalista, Sigmund Freud, ele personalidade estruturada pelo inconsciente e pelos conflitos entre as instâncias psíquicas, que vai lá do id, ego e superego, né, que vão interferir. O id, a primitividade, o ego, o ambiente, né, e o superego, que seria o juízo, que determina o que é certo e o que é errado. Para Skinner, né, a personalidade como padrões de comportamento moldados pelo ambiente. Então, para ele, Skinner, ele identificava com uma ideia que o comportamento ele era ajustado, mutado, né, construído a partir do ambiente em que a pessoa vivia. Tá? Então, aqui só são 3 autores que determinam de forma diferente a questão da constituição dessa personalidade. Então, para fixação, de forma geral, personalidade é um conjunto relativamente estável de características emocionais, cognitivas, motivacionais, sociais que distinguem um indivíduo de outro. Então, as pessoas não são iguais e têm personalidades diferentes para dentro desse processo. E como é que se estrutura essa personalidade, né? Ela não é algo simples, é algo complexo, né? Mas composta por diferentes dimensões, que ela vai desde a cognição, da questão afetiva e emocional, do comportamental, do social. Cada um se interlaça nesse processo para formar o processo complexo da personalidade. Então, na cognitiva, como uma pessoa pensa, interpreta e organiza as informações, né? Então, como ela absorve isso, ela pensa, interpreta e organiza essas informações estabelecidas. Na afetiva emocional, é como lida com sentimentos e os estímulos que isso são interferidos. Tá? Na comportamental, como se manifesta no agir, hábitos e atitudes, então a partir daquilo que eu verifico como eu ajo frente àquilo, como eu vou me organizar frente àquela situação, e no social, como me relaciono dentro de ambientes coletivos. Tá? Então a estrutura da personalidade, então, cognitivo, afetivo emocional,
comportamental e social, que se entrelaçam para formar a constituição persona daquele sujeito. Então, lembra que eu falei? A construção, ela não é fixa, então ela vai depender, ela tem uma estrutura básica que se interrelaciona com vários fatores que vão constituir essa característica de personalidade. Então, como eu falei, conforme Sigmund Freud, né, a psicanálise, ela determina a partir do id, o ego e o superego. Então, o que é isso? O id é tudo que é herdado, é o primitivo, é a busca do prazer, libera tensões, né? Então, compromete o biológico da personalidade, é o componente biológico da personalidade. Então, o id é aquilo que é primitivo. É o exemplo, ninguém ensina, quando um bebê nasce, ninguém vai explicar para o bebê que ele tem que amamentar no peito. Tu botar próximo, ele vai pegar automático. Não estou falando da pega correta ou não incorreta, mas ele vai pegar e vai fazer o sistema de sucção automático, porque isso é primitivo. A gente não precisa ensinar, é natural do homem. Então é o comportamento biológico desse processo. É a impulsividade, é aquilo que a gente controla. Só que a gente não conseguiria viver em sociedade se a gente vivesse só a partir do primitivo. Porque são os desejos, impulsos. A gente precisa de algo que controle esses nossos impulsos para a gente não atravessar a própria questão das relações sociais. E aí vem o ego, que é o controle das funções cognitivas e intelectuais. São os limites da realidade, né? Então, controla as exigências do id. Então, ele dá bom, isso é um impulso primitivo, mas isso eu não posso fazer dentro de um ambiente social, tá? É um comportamento psicológico da personalidade. Então, ele faz o quê? O mediador entre a pressão do mundo externo. Então, aquilo que é meu primitivo com aquilo que é externo, então ele vai fazer essa regulagem para que isso não se atropele. Então, o desejo ele vem da impulsividade primitiva do id. O ego, ele vai ver como a sociedade vive e aquilo que vai equilibrar. E o superego é o reprime o desejo do id. Então, ele vai reprimir aquilo, tá? Força moral da personalidade. Então, representa ideal para real, perfeição do que prazer. Então, é o que a gente chama de juiz. É o que determina. Isso pode, isso não pode, tá? Então, para a psicanálise, isso, claro, bem superficial, essa fala, né? Só para vocês entenderem. Então, a personalidade se constitui a partir da ideia do id, ego e superego. Do comprometimento desses três fatores que vão interferir. O id primitivo, o ego o social e o superego o juiz, tá? No comportamental, tá, de Skinner e Watson, né, aprendizagem por condicionamento e reforço. Tá? Então, o que é isso? Né? Então, é aquilo que eu vou reforçando para a pessoa fazer. Então, é num processo mais educacional de condicionamento. Né? Então, antes do vamos dar um exemplo. Então, a comida, né? Então, antes do condicionamento, a resposta é salivação, ok? Depois do condicionamento, ele vai durar o quê? Durante o condicionamento ele vai parar e depois ele vai comer. Então eu estou condicionando ele que aquele alimento eu vou trabalhar para que aquilo produza depois um processo de alimentação. Tá? E Roger, que é a teoria mais humanista de Roger Maslow, né? É o crescimento, liberdade e autorrealização. Então, a questão fisiológica, a questão de segurança, estigma e autorrealização. Então, a tal hierarquia das necessidades de Maslow. Então, que ele vai crescendo a partir dessas questões, né, de crescimento, liberdade e autorrealização, e ele vai se constituindo, então, dentro de um processo de persona, tá? Tem a teoria dos traços, que é os traços estáveis como extroversão e neuroticismo, né? Que vai da abertura, do consciência, né, introversão, ambialidade e neuroticismo. Então, o que isso quer dizer? Então, tu conhece, aí tu vai se ambientando, introvertindo, extrovertindo e vai criando aí um processo de constituição. Então, a formação e desenvolvimento da personalidade, ela vai a partir da inter-relação entre os fatores biológicos, sociais e culturais históricos de cada comunidade. Por isso, que isso tem que estar bem claro. Dependendo do ambiente que vive, do momento que estamos vivendo e do local culturalmente que estamos vivendo, ela vai constituir
características diferentes dessa personalidade. Os biológicos é a genética, funcionamento neurológico. Tá? O social são os vínculos familiares e o papel social. Os culturais são os valores, normas e crenças. E aí vai interferir muito das relações. Se eu pegar uma cultura oriental para uma cultura ocidental, as características são diferentes. E histórico é o contexto político e econômico. Então, tá? Então, essa é a formação e desenvolvimento da personalidade a partir da interação desses diferentes fatores. Cada fase da vida traz desafios que influenciam a personalidade. Então, e aí, Erickson, né, ele propõe 8 estágios psicossociais de confiança, né, que são desenvolvimento psicológico do ser humano, que é a infância, tá? Que ele faz desenvolvimento motor, cognitivo e emocional. Então, a criança ela vai crescendo, ele vai primeiro motor, aí o cognitivo, vai conseguindo entender os processos e as relações emocionais. E a partir disso, a formação da identidade básica e os vínculos de apego que essa criança vai ter. Na adolescência, a busca identidade e autonomia, tá? É a busca do enfrentamento, a busca do conhecimento, da identidade. O adolescente ele tem esse enfrentamento da liberdade, de empoderamento, né? Então, em algumas teorias se diz que é uma fase anormal do processo de desenvolvimento humano, tá? E desenvolvimento da sexualidade e pensamento crítico. Então, na adolescência vai ter o desenvolvimento sexual e a contestação do pensamento crítico, tá? A vida adulta é a consolidação dos papéis sociais e profissionais. Aí ele já estabeleceu. Então, ele veio de uma fase de apego, de criança, infância, desenvolvimento motor cognitivo, vai para uma fase da adolescência que é uma fase de rebeldia, entre aspas, mas é uma fase crítica, né, e de sexualidade, e aí pula para a fase adulta, que é uma fase de consolidação de papéis. Então ele já passou por essas fases e se constitui como adulto, né, em equilíbrio entre demandas externas e satisfação pessoal. E aí vem a velhice, enfrentamento de perdas, que aí vem o luto, a busca de sentido para a vida e a importância da autonomia e suporte social. Quais são os fatores que influenciam no desenvolvimento psicológico? Fatores biológicos, formam a base de desenvolvimento fornecendo a matéria-prima para as capacidades potenciais, então que é a genética, como eu falei, que é a herança genética, né, determina as características físicas, predisposições, certas doenças, até ponto traços de personalidade e habilidades cognitivas. Por exemplo, a inteligência e o temperamento possuem componentes genéticos, né, mas sua expressão é fortemente influenciada pelo ambiente. Então, não é que ela é o todo, mas ela tem influência, mas aí vai ter interferência de diferentes fatores. O desenvolvimento neurológico é o crescimento e maturação do cérebro são cruciais. Então, a neuroplastia, a capacidade do cérebro se reorganizar, permite que ele se adapte e desenvolva respostas a novas experiências, tá? Os desenvolvimentos de córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, a tomada de decisão, o processo longo se estende na fase adulta. Isso vai se desenvolver na fase adulta. A saúde física, né? A saúde geral, que é a nutrição adequada, a exposição a toxinas no período pré-natal, infância e todos os outros fatores. O outro fator é o fator ambiental, que é o ambiente familiar, interações familiares, a escola, a educação. Então a gente sempre tem que entender que aquela fase de criança para a fase da adolescência ela vai ter a criança onde os pais são grande referência, a fase da adolescência é uma fase de enfrentamento, então é uma fase onde os pais deixam de ser, não é que eles deixam, mas eles não são as únicas referências mais como ídolos, vai ter as relações sociais, principalmente na questão da escola e da educação, e a exposição e estímulos, né? A riqueza, experiência e oportunidade de explorar o mundo ao redor são essenciais, tá? A falta de estímulo pode levar a atraso no desenvolvimento, e por isso que a gente tem que cuidar muito dessa questão do desenvolvimento humano, da fase infância adulto, porque às vezes a gente poda, dentro de algumas ações, do processo de desenvolvimento dessas etapas. Outro fator é o fator social, que é o desenvolvimento psicológico e um processo internamente, né, social, moldado pelas interações com outras pessoas. Então são as relações do ser humano com o mundo, que são as relações com pares, né, com os pares, então, a amizade, a questão de interação com pessoas da mesma idade são cruciais nesse momento, tá? E hoje, com a sociedade, nessa relação de medo, risco de violência, muitas vezes a gente
não permite o adolescente e a criança conviver com outras crianças, né? Ela vive muito mais com o adulto. Nós estamos numa fase hoje de a própria criança ela tem um comportamento muito mais adulto do que infantil, de roupas de adultos, né? De pouca relação de brincadeira. A brincadeira hoje se tornou muito tecnológica, né? Claro que a gente tem que se adaptar ao mundo de hoje, mas a gente tem que cuidar nesses processos, né? Os modelos de influências, né? A observação de comportamento dos pais, irmãos, professores e figuras públicas, né, vão mudar. Então, a teoria da aprendizagem social enfatiza que a importância de imitação e aprendizagem por observação. Então, o adolescente, a criança, o adolescente, principalmente, ele vai começar a ter algumas outras referências, como eu disse antes, e ele vai seguir os modelos, estilo de cabelo, cor, roupa, estilo de falar, né, ele vai começando a se adaptar a partir desse processo. E tem os fatores culturais. A cultura que o indivíduo está inserido fornece o contexto mais amplo, né? Então, os valores culturais, as práticas de socialização e a própria linguagem, a forma de linguagem. Hoje a gente tem muito essa relação direta de como o adulto se relaciona, se comunica com o adolescente, com o jovem. Porque a relação, a intercomunicação intergeracional hoje se torna muitas vezes uma barreira. Porque a forma como eu falo nem sempre é a forma como o adolescente e a criança fala hoje. Então, nós como profissionais de saúde, nós temos que entender esse linguajar para nos adequarmos a esse processo de linguagem do jovem hoje. Lidar com o jovem e a criança não dá para a gente ter o mesmo direcionamento que eu lido com o adulto, com o idoso, né? Porque são relações intergeracionais diferentes. Então, as culturas individualistas como a nossa ocidental, né, tende a valorizar a independência e a autonomia do que aspectos culturas coletivistas, como a oriental, que tem muito mais o coletivo, tá? As práticas de socialização, de criação de filhos, os ritos de passagem, as tradições, cultura, ditam como as crianças aprendem a se comportar e expressar emoções. Então, e aí, de novo, nós temos hoje um nó que nós temos que nos fazer, que é isso. As crianças, elas vão hoje muito mais domicílio dentro de casa e brincadeira com irmãos e com pessoas mais velhas, com os pais, do que com a relação no espaço mais infantil, né? Tá? Importante, né? A interação entre todos os fatores é que torna o desenvolvimento psicológico um campo de estudo tão rico, ok? Essa inter-relação entre os fatores é o que faz a potência do desenvolvimento de uma personalidade com um arcabouço mais estabelecido, tá? Um ambiente favorável pode potencializar o potencial genético do indivíduo, enquanto a falta de apoio social mitigar o impacto da predisposição biológica positiva. Então, para que a gente estuda, então, a importância do estudo de personalidade? Entender as relações diferentes diante da doença, tá? Então, vocês vão verificar que a questão cultural, a questão social, a própria genética, ela vai dar uma diferença na forma de cuidar de saúde. Planejar intervenções mais individualizadas, respeitando o indivíduo e sua singularidade, né? Estabelecer vínculo terapêutico mais afetivo, porque se eu entendo esse processo, eu consigo relacionar que às vezes aquela ação que ele faz comigo não é comigo, e sim a partir da personalidade que ele está caracterizado. Respeitar os valores culturais e sociais no cuidado e promover a humanização do cuidado. São fatores importantes. Então, para resumir tudo isso, personalidade é um conjunto de características únicas e individuais de cada pessoa. A formação, ela sempre vai ter fatores biológicos, sociais e culturais, e o desenvolvimento em fases da infância, adolescência, vida adulta e velhice. Ok, gente? Muito obrigado. Finalizamos esse módulo.